Então, galera, tudo bem, alunos? Tudo bom com vocês? Estamos aí de volta para mais uma aula de biologia. Hoje, nossa aula vai falar sobre a respiração celular e a fermentação. Então, a gente vai começar a tratar do que a gente chama de metabolismo energético. Ok, galera? Então, o nosso grande tema aqui, então, passa a ser metabolismo energético, ou seja, como os seres vivos processam a energia. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de reações que são conhecidas por serem reações catabólicas, né? Ou seja, reações que vão quebrar, tá? Vão principalmente quebrar a glicose, que é um carboidrato, e gerar energia, tá bom? Então, a gente vai ter uma quebra das moléculas de glicose, gerando energia, na realidade gerando uma molécula chamada ATP, que é uma moeda energética, a gente já vai falar dela. Tá bom? Então, essas duas reações que nós vamos ver nessa aula de hoje, a respiração celular e a fermentação, são reações que quebram a glicose e geram energia. Então, a gente vai falar um pouco do que é esse metabolismo, vamos falar o que é o ATP, as etapas da respiração celular, vamos falar da fermentação lática e fermentação alcoólica. Metabolismo energético, galera, o que ele é? Metabolismo energético é o aproveitamento que os seres vivos fazem de energia, né? Basicamente, seres vivos vão usar energia química, energia que está nas substâncias, energia que está nas ligações químicas entre átomos, tá? Então, essa energia é uma energia que vai estar aí nas ligações químicas, beleza? Entre os átomos das moléculas. Ela é convertida em diversos tipos de energia. Então, a gente vai usar aí, por exemplo, a gente para falar, para se movimentar, a gente está transformando energia em movimento, né? Energia mecânica, né? Movimento, energia mecânica. Também vamos transformar a energia, quebrar glicose e produzir calor, tá? Produzir temperatura. Bem, mas os seres vivos como um todo também fazem conversão de energia menos organizada, mais organizada, para uma energia mais concentrada. Então, a energia luminosa transformada para energia química, que é a base aqui do que a gente vai usar. Tá? Então, se liga que a fotossíntese e a quimiossíntese, que a gente vai estudar mais para frente, fotossíntese e quimiossíntese, elas vão pegar a energia, por exemplo, luminosa, e vão converter isso em glicose. Já a respiração e a fermentação vão pegar essa glicose e liberar a energia que está nela. Então, são movimentos justamente contrários, né? Uma num sentido, a outra no outro. Bom, a molécula mais utilizada como fonte de energia é a glicose, porém, galera, que é um carboidrato. Porém, a gente pode usar outras substâncias, por exemplo, faltou carboidrato, a gente usa lipídio, faltou lipídio, a gente usa proteínas, que é o mais raro. Já a molécula que vai disponibilizar energia química no organismo é o ATP, tá? Isso aqui, esse ATP que a gente precisa conhecer, que ele é que é acumulado no músculo, é acumulado onde a gente precisa da energia mais constante, tá? Bem, o que é o ATP? ATP é uma molécula, é um nucleotídeo, tá? É um nucleotídeo que tem
a adenina, tá? Como sua base nitrogenada. Assim como nós temos os ácidos nucleicos, né? DNA, RNA. Então, o ATP é um nucleotídeo de adenina. Então, a gente vai ter aqui ó, uma base nitrogenada, que é a adenina, ligada a uma ribose, que é uma pentose, e ligado a fosfato. Se a gente tivesse um fosfato só, isso aqui seria um nucleotídeo de adenina, de ribossomo, tá? De um RNA, desculpa, de um RNA, inclusive ribossômico. Beleza? Aqui a gente teria, então, ó, nessa condição aqui, nós temos aqui um nucleotídeo comum. Só que a adenosina é trifosfato, ou seja, ela tem 3 fosfatos. E é nessa ligação entre esses fosfatos aqui, ó, onde está a energia que a gente quer. Beleza? Tá bom? Então, a adenosina trifosfato é uma moeda energética, uma espécie de moeda energética das células, tá? Sendo formado pela base nitrogenada adenina, um carboidrato ribose e 3 íons fosfato. Tá? Então, o que acontece? Quando uma molécula de glicose é quebrada, parte da energia armazenada em suas ligações é perdida na forma de calor. E a outra parte, útil, vai ser transferida para esses reservatórios que são o ATP. Tá bom? Então, é como se ele reservasse energia para deixá-la aqui mais facilmente disponível. Tá? Na molécula de ATP, a energia fica armazenada nas ligações entre os íons fosfato. Assim, quando o organismo precisa de energia, ele quebra as moléculas de ATP em ADP. Então, ele quebra isso aqui, sai fora esse fósforo e fica esse 2. Então, fica um difosfato. Adenina, adenosina, difosfato. Então, ADP. E em menor escala também ele pode quebrar esse aqui ó, e formar só com um, que aí seria a adenosina monofosfato, AMP. Tá bom? Os íons fosfato liberados nessa quebra são, então, reaproveitados na síntese de novas moléculas de ATP. Geralmente o ADP, então, vai sobrar um fósforo, que a gente bota esse inorgânico aqui, dessa quebra, tá? Quando a gente libera energia, sobra ADP mais PI, que vão ser reconstruídos formando novos ATPs. E é isso que a gente vai ver nos processos de respiração celular e de fermentação. Como é que a gente junta esses dois aqui? Tá? Que energia é necessária para juntar esses dois e formar ATP. Beleza, gente? Bem, então a gente vai falar da respiração celular. A respiração celular é a maneira de obter energia contida nas moléculas de glicose. Então eu vou quebrar a glicose. Ela envolve uma cadeia de reações químicas que, ao final, produz moléculas de ATP. Beleza? Nos seres procariotos, isso acontece direto no citosol, no citoplasma da célula. Nos eucariotos, ela inicia no citoplasma, citossol, e vai para dentro das mitocôndrias. Então tá aí. As mitocôndrias estão aí para fazer respiração celular. Tá? Na maioria dos seres que realizam respiração celular, o gás oxigênio entra como reagente no processo, atuando na etapa de fosforilação das moléculas do ADP. O que é fosforilar? Então, fosforilar é colocar um fósforo. Tá? Colocar fósforo. Então, fósforo, né? Vamos apagar aqui. Então, é colocar uma molécula de fósforo aí.
Então, eu tenho o ADP mais o fosfato e vou gerar mais o fósforo e vou gerar um ATP. Então, isso é fosforilar. Okay? Então, o oxigênio vai atuar nessa fosforilação das moléculas do ADP, isto é, na etapa em que o íon fosfato é adicionado ao ADP para formar o ATP. Assim fala-se em respiração aeróbia ou aeróbica, porque usa quem? O oxigênio. E que essa reação vai ser? A fórmula geral dela é essa aqui. Tá? Então ele tem como fórmula geral aí, essa fórmula geral que está aí em cima, é uma molécula de glicose, C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio, que você inspira, vai chegar dentro da célula e vai ser quebrada em 6 moléculas de gás carbônico, que você expira, água, que é residual, que fica na célula, e ATP, aqui ó, no final, energia. Tá? Só para você se lembrar aí de uma coisa lá, ó, durante a inspiração, O2, e durante a expiração, O2 e CO2. Olha lá, vamos ver isso aqui. Durante a inspiração, nós vamos ter aí aproximadamente 23% do ar é de oxigênio. E na expiração, passa a 14. Ou seja, entra 23 e sai 14. O que você está fazendo? Você está gastando oxigênio aqui, ó, na respiração celular. E o CO2? Quando você inspira, é 0,03, que é isso que tem na atmosfera. E quando você expira, é 5%. Por quê? Você está produzindo, ó, esse gás carbônico aqui, ó, está formando, essa glicose está quebrando carbonos e gerando gás carbônico. Então você aumenta a concentração de gás carbônico na respiração celular. Tá? É por isso que você expira esse gás carbônico, porque você está produzindo ele nas suas células, quebrando o quê? Quebrando glicose. Beleza? Então está aqui, isso acontece dentro da célula. Então na célula eucariótica, que tem um núcleo aí, você vai ver que a primeira etapa ocorre, são 3 etapas. A primeira etapa ocorre aqui no citoplasma, no citossol, nessa região. Aí a segunda e a terceira etapas ocorrem já dentro da mitocôndria. Beleza? Então a mitocôndria é fundamental para a respiração celular, porque 2 etapas dela vão ocorrer dentro dela. Bem, quais são essas etapas que eu estou falando aí? São 3 etapas. A primeira etapa é a chamada de glicólise. O nome já diz, lise é quebra de quem? Da glicose. Isso é interessante porque isso acontece sem a presença de oxigênio. Não precisa ter oxigênio. Entrou a glicose na célula, você consumiu o alimento, digeriu, liberou glicose. Glicose caiu na corrente sanguínea, foi para dentro das células, as células imediatamente vão quebrar essa glicose. Tá? Aqui então eu tenho uma molécula de glicose que está em formato aberto só para ficar mais fácil da gente entender. Para eu começar a quebrar essa molécula no meio, lembrando que é nessas moléculas, é nessas ligações químicas que estão em energia, eu preciso quebrar ATP. Então eu gasto energia. Eu começo gastando energia. Eu quebro ATP formando ATPs. Então eu gasto energia. E aí eu formo, tá vendo aqui, ó? Para cada glicose eu formei duas moléculas, mais ou menos assim, tá? É um pouco mais complexo que isso, mas aqui está bem simples. Eu formo 2 moléculas de 3 carbonos. Eu tenho uma glicose de 6 carbonos. Agora eu vou formar 2 moléculas de 3 carbonos que têm um fósforo em sua composição. O que vai acontecer é que
vai entrar mais um fosfato, mais um fósforo nessa reação, e daqui eu vou quebrar alguns hidrogênios e vou formar o que a gente chama de NADH, mais H+. Preste atenção nisso, que essa molécula vai ser importantíssima. Ela vai lá para a terceira etapa. Tá? Então, para cada molécula de glicose, na glicólise, eu vou produzir 2 NADH, tá? Mais H+, seria NADH2, mas ele funciona desse jeito aqui. Para cada molécula de glicose quebrada, gera 2 NAD. Tá? E o que mais vai acontecer aqui? Agora aqui eu vou quebrar essas moléculas de fosfato que se incorporaram e vou formar aqui, ó, 2 ATPs para um, mais 2 para outro. Ou seja, eu formo 4 ATPs. Certo? 4 moléculas de ATP. Então, qual é o saldo da glicólise? Então, na glicólise eu vou ter a formação de 2 NAD, vou deixar como NADH, tá? E vou ter 4 ATPs, não é isso? Só que eu não gastei 2 aqui no começo. Então eu tenho que descontar esses 2 que eu gastei. Então dá um saldo final de 2 ATP. Então já na glicólise eu formei 2 ATPs, que já entram para a conta. Então esse aqui é o saldo final da glicólise. E ainda forma uma molécula chamada de ácido pirúvico ou piruvato. Tá? Essa molécula é importantíssima porque ela vai, a partir dela a gente vai para a próxima etapa. Olha só. A segunda etapa já vai acontecer, essa etapa aqui vai acontecer nas mitocôndrias. As mitocôndrias têm 2 regiões, tá? Uma região chamada de crista e uma região chamada de matriz. Essa parte que a gente chama de ciclo de Krebs, vou botar aqui como CK, acontece na matriz. Tá? É como se fosse aqui, ó, a mitocôndria aqui, ó. Aqui temos a crista e a matriz está aqui, ó. Então ocorre aqui dentro, beleza? Então o que vai acontecer aqui? Esse ácido pirúvico, lembra lá dele? Foi formado 2 ácidos pirúvicos. Cada um aqui vai ser quebrado, já gerando mais um NAD e já formando um gás carbônico, que vai ser expelido. E vai se juntar a ele aqui uma coenzima A. Então vai formar uma molécula de 2 carbonos, tá vendo? Um foi quebrado, um carbono saiu fora aqui como gás carbônico, beleza? E juntou aqui um CoA. Com isso já formou um NAD aqui. Ok? Isso para uma molécula. Lembrando que aqui, essa etapa vai acontecer 2 vezes, ou seja, vai ter mais um NAD aqui. Vai somando, tá? Então, só nessa primeira etapa aqui, só nessa primeira quebra para formar a acetilcoenzima A, e gravem essa molécula, ela vai ser fundamental. É ela que vai formar, os lipídios vão ser quebrados quando falta carboidrato, os lipídios são quebrados e formam acetilcoenzima A. Os aminoácidos das proteínas, os aminoácidos são quebrados, formam acetilcoenzima A. Aí a gente vai entrar na segunda etapa, lá na matriz. Agora eu tenho acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A vai para a matriz da mitocôndria para fazer o ciclo de Krebs, que está aqui, ó. Esse acetilcoenzima A, que é uma molécula de 2 carbonos agora, vai se unir ao ácido cítrico. Vai se unir ao oxalacetato, que tem 4 carbonos. Então forma o ácido cítrico, por isso ele tem o nome também de ciclo do ácido cítrico. O ciclo de Krebs foi o cara que descobriu, né,
Adolf Krebs, que é um alemão que descobriu isso lá no início do século XX, esse ciclo. E esse ciclo é formado pela base, primeira molécula formada é o ácido cítrico, que tem 6 carbonos. E agora a gente vai começar a fazer uma quebra disso. Então, o acetilcoenzima A entrou, juntou com o oxalacetato, que já vem do ciclo, formou uma molécula de 6. Esse isocitrato também tem 6 carbonos. Beleza. O que vai acontecer é que agora a gente vai começar a quebrar. Eu tenho já uma primeira reação química aqui, que vai formar esse alfa-cetoglutarato, que tem 5 carbonos. Olha lá, um carbono virou gás carbônico. Lembra que a gente produz gás carbônico? Mais um está aqui. E isso aqui formou um NAD. Então tem mais um NAD aqui, ó. Esse alfa-cetoglutarato vai ser quebrado em succinil, coenzima A. Esse succinil tem 4 carbonos. Então libera mais um gás carbônico aqui. E forma mais um NADH. Então tem mais um NADH. Ok? Esse succinil, para formar o succinato, essa reação aqui, tá? Não quebra, mas forma um GTP. O GTP, galera, que é parecido com o ATP, só muda que ao invés de adenina tem guanina aqui, mas tem a mesma função. A gente chama isso aqui de fosforilação a nível de substrato, tá? Porque muda o substrato aqui e forma-se um GTP, que é uma molécula semelhante ao ATP. Então já é energia, tá? Desse succinato para formar o fumarato, lembrando aqui, todo mundo já tem 4 carbonos, então não vai mais perder carbono. Só vai ter uma conformação química. Forma-se um FADH2. O FADH2 é uma molécula também que vai liberar energia lá no final, na última etapa. O fumarato vai formar um malato, tá? Esse malato, também de 4 carbonos, vai ser convertido a oxalacetato. Só que ele forma mais um NADH. Então tem mais um NADH aqui. Isso tudo, então, qual é o resultado dessas etapas? Então eu vou ter aqui, ó, nessa primeira etapa, a formação de um gás carbônico. Aqui no ciclo de Krebs, mais 2. Só que isso foi só para um ácido pirúvico. São 2. Então, se são 3 aqui, no final, quantos eu vou formar? Vou formar 6 moléculas de gás carbônico. Ok? Quantos NAD eu formei? Formei 3, não foi? Mais 2 aqui. Então, 3 e 2, 5. Certo? Então, 5 nessas 2 etapas. Só que eu só estou fazendo isso para um. Desculpa, aqui são 4, né? Vamos dizer. São 4 para essa etapa. Né? Então, 3 aqui, mais esse 1 aqui. Então, são 4. Beleza, 4. Só que aqui é para uma vez só. Para 2 vezes, isso aqui vai dar 8 NAD fabricados. E o FAD? O FAD formou 1 em um ciclo. Como eu vou ter, isso aqui vai acontecer 2 vezes, eu vou formar 2 FAD. Ok? 2 FADH2. E esse é o resultado. Gás carbônico, o que você faz? Joga fora. FAD e NAD vão para a próxima etapa, que é a cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa. O que é isso que eu já falei? É formar ATP na presença de oxigênio. Vamos ver como é que isso acontece. Então, o NAD vem aqui, ó, e vai liberar esses hidrogênios. Aqui a gente está na matriz, tá vendo? Ó, o FAD aqui, o NAD aqui. Eles vão liberar esses hidrogênios que eles estavam carregando. Tá? Então, todas aquelas quebras foram liberando hidrogênios. Liberando hidrogênios.
E esses NAD foram capturando. Esses hidrogênios agora, eles vão ser liberados aqui no que a gente chama, nesse circuito aqui, ó, que são os citocromos. Então, nós vamos ter aqui o citocromo B, o citocromo A, C e o citocromo... Peraí. Não, estou equivocado. Só um segundo. Já vou melhorar aqui. Eu vou ter aqui, ó, citocromo B, aqui, citocromo C, aqui, citocromo A, aqui, o complexo ubiquinona. Então, são o quê? São moléculas que estão na crista. Isso aqui, galera, é a crista da mitocôndria. Eu pego a mitocôndria aqui, ó, e ela está nessa membrana. Tá vendo aqui, ó, só... Eu tenho uma membrana interna. Esses citocromos estão aqui, ó, nessa membraninha aqui. Isso que está por fora é essa membrana externa aqui, ó. Então, tem uma membrana interna e uma membrana externa. Nesse espaço intermembranar, esse NAD vai jogando esses hidrogênios e o FAD vai jogando esses hidrogênios para cá. Então, isso aqui vai ficando cheio de hidrogênios nessa região aqui, ó. Tá? Fica cheio de hidrogênios. Hidrogênios mais, né? O que vai acontecer, então? Isso libera elétrons. Os elétrons começam a ser transportados entre esses citocromos e ubiquinonos aqui, entre esse complexo transportador, ou cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Está transportando esses elétrons e isso está dando energia para jogar esses elétrons, esses hidrogênios para fora, beleza? Jogando os hidrogênios para fora, o que vai acontecer? Vai ter uma alta concentração de hidrogênios aqui do lado de fora. E com energia, essa energia, esses elétrons aqui, ó, eles vão chegar nessa molécula aqui, ó, de ATP sintase. O oxigênio está bem aqui, ó. O O2 que você inspira está bem aqui. O que ele vai fazer? A cada 2 hidrogênios que entram aqui, eu ligo uma molécula ou meia molécula de oxigênio. Ou seja, para cada 4 hidrogênios que passarem aqui, tá? Cada 4 hidrogênios, eu vou formar uma molécula. Eu vou jogar aqui, ó. Para cada 4 hidrogênios, eu vou juntar uma molécula de O2 e eu vou formar água. Esse oxigênio ele está atraindo esses hidrogênios para ele. Tá? E com essa energia, essa ATP sintase gira como se fosse uma roleta. E a cada giro desse aqui, ele produz o quê? ATP. Então, esse monte de hidrogênios aqui vai começar a produzir ATP. Tá? Então, eu vou ter um monte de ATPs sendo formados ao final desse processo. E eu gero água aqui. Tá? E de onde vem a energia para formar esse ATP? Desses elétrons que foram transportados. Beleza, gente? Tranquilo? Então, olha o saldo energético da respiração. O saldo energético vai ser o seguinte. Para saber a quantidade de moléculas de ATP sintetizada, é necessário a gente considerar quantos NAD e FAD foram fabricados, certo? Na glicólise, a gente teve 2 NAD. Lembra lá? No ácido pirúvico, a gente teve 2, na conversão de ácido pirúvico em acetilcoenzima A, a gente teve 2 NAD, aquela primeira etapa antes, ali, né? Aquela descarboxilação pré-ciclo de Krebs, 2 NAD. No ciclo de Krebs, olha lá, no ciclo propriamente dito, a gente teve lá 3 e mais 3, então 6. E 2 FAD. Ok? Beleza? Tranquilo. Sabendo que cada NAD produz 3 ATPs e cada FAD 2 ATPs, o que a gente vai ter aí? Então a gente vai ter aqui, ó, quantos NAD foram fabricados? Foram fabricados 10 NAD.
Então, isso vai dar quanto? 10 vezes 3, 30 ATPs. Beleza. E 2 FAD. E cada FAD produz 2 ATPs. Então, 2 vezes 2, 4 ATPs. Beleza. Só que lembra que no ciclo, lá na glicólise, eu produzi 2 ATPs de saldo. E ainda, no ciclo de Krebs, produziu 2 GTPs. Lembra lá? Seriam 2 ATPs a mais. Mesma coisa. Isso vai dar um total de quanto? Para cada molécula de glicose, para cada grama de molécula de glicose, eu tenho 38 ATPs, que dá aí aproximadamente 4 quilocaloria para cada molécula, ou seja, para cada grama de glicose. Cada grama de glicose gera 4 quilocalorias ou 38 ATPs no final da respiração celular. É energia pra caramba. Beleza, gente? Essa é a respiração celular. Respiração que leva o oxigênio. Nós temos a respiração anaeróbia, que não é fermentação, cuidado. Respiração anaeróbia, no lugar do oxigênio lá atraindo os hidrogênios, a gente vai ter um outro gás. Pode ser o nitrogênio, pode ser enxofre, pode ter vários gases que se usam ali, que podem ser usados, que a gente chama na respiração anaeróbia, só feita por bactérias, beleza? Bem, vamos à fermentação. Fermentação, galera, é um processo anaeróbio, ou seja, ele é feito na ausência de O2, de oxigênio. Tá bom? Então agora eu não tenho oxigênio e nenhum outro gás. É uma outra forma de quebrar a molécula de glicose. É na forma da ausência. Tá? É a primeira forma que a gente teve na natureza de quebrar. Ele é mais simples. E isso vai existir. O saldo da fermentação é muito mais baixo, a gente tem muito menos quebra. Basicamente, ele é a glicólise, tá? E os organismos que vão fazer são organismos anaeróbios facultativos, ou seja, que fazem respiração quando estão na presença de oxigênio, mas fazem fermentação na hora que não tem oxigênio disponível no meio, tá? E existem alguns anaeróbios restritos que fazem apenas fermentação e vivem restritos a ambientes sem oxigênio, tá? Existem 2 tipos de fermentação básicas, a fermentação lática e a fermentação alcoólica, que é o que a gente vai ver hoje aí, essas duas. Bem, fermentação lática, galera, é realizada por bactérias, tá, como os lactobacilos, e ela resulta da formação de um ácido lático lá no final, né, que dá aquele azedinho do iogurte, do queijo, né? Tem aquele azedinho. Então, é isso. O que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter a glicose sendo quebrada ao meio. Na glicólise, a primeira etapa. A glicólise. Anaeróbia, lembra lá? Não precisa do oxigênio. Entrou glicose na célula, ela vai ser quebrada. Aqui eu gasto 2 ATPs, então eu tenho menos 2 ATPs. Eu vou formar aquelas 2 moléculas de 3, formando NADH aqui. Só que agora esses hidrogênios, galera, eles vão ser convertidos na molécula final. Eles vão ser... Quem vai capturar esses hidrogênios ao final não será o oxigênio. Então aqui, o aceptor final não é o oxigênio, e sim a molécula orgânica formada. Então, nesse caso aqui, é o ácido lático, porque é a fermentação lática. É ela que vai carregar, é essa molécula que vai carregar esses hidrogênios. Eles são chamados de aceptores finais. Lá na respiração, quem era o que capturava o hidrogênio no final era o oxigênio formando água. Aqui não. Aqui forma uma molécula orgânica. Beleza?
Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter a quebra inicial da molécula de glicose em duas moléculas, vai formar NAD, esses NADs vão levar hidrogênios lá para o final, e forma aqui 4 ATPs. Tá? Só que como gastou 2 lá, a gente vai ter um saldo de 2 ATPs. Beleza, gente? E forma o ácido lático ao final. Tá? Isso aqui, galera, também ocorre nas nossas células musculares. Já deu aquela corrida sem respirar direito para pegar a van, pegar o ônibus? E aí deu aquela dor pontada aqui do lado? Então, chamamos isso de dor de viado, né? Ou dor de facão. Isso é porque está faltando oxigênio no músculo. E os músculos, quando não tem oxigênio, eles fazem fermentação para obter pelo menos algum ATP. Para obter algum ATP. Só que isso vai acumulando e vai gerando ácido lático que gera dor muscular. Tá? É a mesma dor daquela coisa, o cara tem um tempão que não vai na academia, não faz um exercício, e quando vai fazer, fica no dia seguinte todo dolorido. Aquele ácido lático que está se formando nas células musculares. Então, as células musculares também fazem fermentação lática se não tiver oxigênio, se você não estiver respirando direito. Por isso que o professor de educação física fala, respira durante o exercício, para que você tenha oxigenação dos músculos, para que você consiga quebrar a glicose sem ser fermentação, fazendo respiração celular. Beleza? O outro tipo de fermentação é a fermentação alcoólica, que é utilizada por nós há muitos milênios para fabricar pão, o fermento biológico, né, que é o Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo, né? Esse fungo aqui, que é o levedo de cerveja, ele é o fermento biológico, tá? Aquele fermento para fazer pão. É a mesma coisa, tá? Se você olhar lá, comprar um fermento biológico, você vai ver esse nome lá escrito. Saccharomyces cerevisiae. O que vai acontecer? A mesma coisinha. Quem é que vai capturar os hidrogênios ao final aqui, que estão sendo quebrados? É lá, o álcool etílico. Só que nessa reação, forma-se 2 piruvatos, mesma coisa, forma 4 ATP, só que perdeu 2 lá para começar, o saldo é de 2 ATPs. É pouco, mas é suficiente para esse fungo sobreviver. O que ele vai formar? Os ácidos pirúvicos. Esses ácidos pirúvicos vão ser convertidos, vai quebrar mais um gás carbônico. Ó. Vai quebrar uma molécula aqui, ó, gerando um gás carbônico, e forma o álcool etílico, o etanol, que é o álcool que a gente usa aí, combustível, ou álcool gel que a gente tem usado, é esse álcool aí, que é formado por fermentação alcoólica. Tá? Então eu preciso passar a glicose pelo processo de fermentação para formar o álcool. Esse álcool é usado também para fabricação de cerveja, de bebidas alcoólicas de um modo geral. E o pão. Por que a gente tem que fazer o pão e esmagar muito aquela massa do pão? Porque não pode ter oxigênio ali dentro para isso aqui acontecer. Então a gente sova bem o pão para não ter oxigênio, deixa aquela massa descansando, ela vai crescendo. Por que ela vai crescendo? Porque vai liberando gás carbônico, galera. Vai liberando gás carbônico dentro da massa. Vai liberando gás carbônico, esse gás carbônico vai expandindo essa massa e fazendo esses buraquinhos do pão aqui, ó. Isso aqui era o lugar onde estava o quê? O gás carbônico que fez a massa crescer. Então a gente usa para fazer pão o gás carbônico e se a gente deixar aquilo ali correndo além do tempo, né, a gente tem que deixar ali em repouso, né, uns 40 minutos, algumas horas às vezes, enfim. A gente deixa aquilo para a massa crescer, mas se deixar muito, você já chegou na padaria num dia com um cheiro de álcool forte, é porque a massa estragou. Né? Ficou mais tempo fermentando do que deveria. E aí formou álcool etílico, deu aquele cheirão de álcool dentro da padaria. Tá certo?
Então é isso, gente. A gente usa essa fermentação alcoólica para fabricar pão, para crescer a massa, e a gente usa esse álcool etílico também para fabricar bebidas e biocombustível, no caso do Brasil, né, que a gente usa o etanol da cana-de-açúcar, feita a partir desse processo de fermentação. Beleza, galera? Então essa aí é a nossa aula de hoje. Valeu! A gente falou dos processos de catabolismo de glicose, liberando ATPs. Agora é fazer exercício e fixar esse conteúdo. Valeu? Então aquele abraço. Até a próxima!